Galera, tá chegando o momento na série de The Last of Us, onde a gente vai conhecer o David. Mas quem joga os jogos já sabe quem esse cara é, né? Sabe que esse cara é o quão desprezível esse personagem. E ao mesmo tempo o David é muito importante pro desenvolvimento da Ellie. Foi ele que trouxe um dos momentos mais obscuros dessa personagem, da Ellie. E eu vou contar com detalhes nesse vídeo. Só vem, vamos lá. Trunks, Peter aqui. Se tem um personagem fácil de você odiar, é o David. Aquele que você gosta de odiar, sabe? A coisa que leva você pra série pra odiar, tipo o Joffrey, sabe? Ele pode facilmente ser considerado o vilão, ou pelo menos um dos principais vilões do primeiro The Last of Us. E muita gente pode deixar passar, mas ele é essencial pro desenvolvimento da Ellie como personagem. Então bora falar justamente desse personagem aqui, do David. Então se inscreve no canal, galera. Eu preciso muito da inscrição de vocês aqui pra gente continuar firme e forte. Aí, voltei pro estúdio das antigas, ai que maneiro, né? Tô trocando de estúdio direto, perceberam isso? Acho que ninguém percebeu ou percebem. Eu não sei, às vezes eu fico no mundo da lua, não sei se a galera nota isso ou eu que percebo isso. Enfim, vamos lá, se inscreve no canal, vamos seguir no vídeo. Galera, o David, ele é o líder de um grupo de sobreviventes que atua na cidade de Silver Lake, que fica no estado de Colorado. Aparentemente, esse grupo não é muito diferente dos caçadores que o Joel e a Ellie encontram, né, no andamento da jornada deles. Mas a diferença crucial aqui é que essas pessoas também são canibais. Exatamente, né? Além de atacar outro sobrevivente para roubar as coisas dele, em busca de recursos, as coisas, o grupo, que é liderado pelo David, também mata as vítimas para depois comer a carne delas. Exatamente, é canibal. Eu acho que não é muita surpresa que existe esse tipo de pessoa no mundo pós-apocalíptico, como é o The Last of Us, né? Pô, o povo tá lutando pela sobrevivência de todas as formas possíveis. Você faz qualquer coisa para sobreviver. O que eu quero dizer é que a gente não consegue imaginar até onde vai o ser humano para sobreviver, né? Porque eu penso que algumas pessoas vão tacar a ética e o senso de humanidade lá no lixo para poder continuarem vivos. Por isso que eu falo que é difícil a gente agora se colocar na posição deles. E o grupo do David aparentemente fez exatamente isso. Pelo menos nos jogos a gente não tem muito background pra falar a respeito do David ou da galera dele. Tudo que a gente sabe é que eles são canibais e que atuam no estado de Colorado. Pode ser que eles tenham entrado em conflito com os vagalumes, né? Que montaram uma base de operações na Universidade de Colorado. Mas depois que esses vagalumes foram mortos por infectados e os sobreviventes foram forçados a vazar para Salt Lake City, o David aproveitou a chance para mandar os homens dele saquearem a universidade. Não tinha mais ninguém lá. E foi aí que rolou o primeiro confronto com o Joel e a Ellie. Confronto esse que terminou com o Joel gravemente ferido, né? Que vocês sabem da história. Aí então a Ellie passou a buscar por medicamentos para ajudar o Joel. Ela precisava de medicamentos para justamente curar aquela ferida do Joel. Inclusive a busca da Ellie por medicamentos é mostrada na DLC Left Behind, quando ela passa pelo shopping abandonado do Colorado e lá ela chega até a enfrentar alguns homens do David. Mas ela só foi conhecer mesmo o David pouco tempo depois, quando ela estava caçando e deu de cara com o David e o parceiro dele, o James. Bom, então o que aconteceu? O David topou trocar o servo que a Ellie tinha acabado de caçar por antibióticos para ajudar o Joel. Enquanto o James foi buscar os remédios, o David ficou com a Ellie, né, como um tipo de refém dela. E nisso os dois foram se conhecendo e o David começou a se interessar pela garota. Enquanto eles foram se conhecendo, infectados aparecem e começam a atacar. E aí forçaram o David e a Ellie a se aliar para eliminar esses infectados. É tipo uma aliançazinha rápida ali. Se bem que eles não tinham nenhuma treta, né? Bom, mas a treta começa de verdade depois disso, já que o David acaba revelando que ele era o líder do grupo que atacou a Ellie e o Joel na universidade. Mesmo assim, o trato foi feito. Eles entregaram os remédios pra Ellie e deixaram ela ir. Mas claro que ia ter coisa aí, né? Pô, tem que desconfiar. Porque o David manda os homens dele seguirem a Ellie pra poder localizar o Joel e matar ele. Mas a Ellie sacou a situação. E depois de dar um antibiótico pro Joel, ela saiu do esconderijo pra manter ele escondido e enfrentou os caras sozinha. Aquela garotinha enfrentando aquele bando de canibal sozinha. Claro que ela acabou sendo capturada, lógico, né? Era o que tinha que acontecer. Mas o David decidiu mantê-la viva. Aí a Ellie foi levada para uma espécie de matadouro, onde ela descobriu que o grupo do David era um grupo de canibais. Foi ali que ela descobriu. Mas o David fez questão de dizer que não ia deixar matarem a Ellie. Nessa hora você olha, pô, parece até que ele é bonzinho, você pensa que ele é bonzinho. Ou que ele se afeiçoou pela Ellie depois do que rolou antes. Mas não é isso não, é lógico. Os interesses dele por ela eram outros, se é que vocês me entendem, né? Mas é claro que a Ellie não ia facilitar pro cara. Arma pra ele pra tentar roubar a chave da cela e fugir. Isso deixa o David pistolaço. Aí, por conta disso, justamente por isso, né, eles decidem matar a Ellie pra devorar ela, como eles fazem com as outras vítimas. Mas aí a Ellie foi malandra. Ela revelou pra galera que ela foi mordida. E ela fez a galera hesitar por achar que ela tava infectada, né? Pô, vai comer, ó, uma infectada? Não dá, né? Isso dá pra Ellie a chance dela fugir. Aí uma perseguição acontece com a Ellie conseguindo matar vários capangas do David.
mas aí o próprio David alcança ela e um confronto acontece num bar abandonado. Aí depois de um tipo de perseguição de gato e rato, o David agarra a Ellie e ameaça. Sim, se você ainda não entendeu, esse era o interesse do David pela Ellie. A situação estava desesperadora para Ellie, mas por sorte ela consegue alcançar o facão que o David deixou no chão e simplesmente mata o David com várias facadas na fuça. A situação estava tão tensa que a Ellie continuou golpeando o David com o facão mesmo depois dele já estar morto, só para você ter noção de como ela estava abalada com isso. Ela só parou quando o Joe apareceu ali para buscar ela depois dele ter se recuperado graças aos antibióticos, ou seja, ele foi curado. E aí apareceu ali naquele momento, um pouco tarde, né, porque ele poderia ter ajudado mais antes, mas aí acho que ali ela evoluiu muito. Bom, o David morreu, o grupo de canibais foi derrotado e a dupla seguiu jornada depois disso. Mas esse episódio foi extremamente traumatizante, traumático pra Ellie, tanto que ela ficou mais depressiva durante praticamente todo o resto do primeiro jogo. O David representa o pior da humanidade que a Ellie já encontrou até então, até aquele momento. Isso ficou marcado nela, com certeza, a gente percebe isso até o final do primeiro jogo. Inclusive, isso moldou a personalidade da Ellie que a gente viu no segundo jogo. A Ellie carregou muito disso também no segundo jogo, né? A Ellie violenta, impiedosa, que a gente controla no The Last of Us Part 2, nasceu no momento em que a Ellie matou o David. E a gente vê esse lado obscuro dela, que nasceu justamente desse trauma, meio que crescendo, até quase que matar a Ellie que a gente conheceu antes. Tipo, aquela Ellie de antes morreu. Então, esse trauma, esse evento do David foi um antes e um depois pra Ellie, com certeza. A gente pode dizer que esse confronto com o David foi a perda da inocência da Ellie. No pior sentido possível, né? Foi um ponto de virada pra personagem. E o pontapé inicial também pra muitas atitudes obscuras que a Ellie toma a partir desse momento. E é por isso que o David é um personagem desprezível, mas ao mesmo tempo muito importante pra franquia The Last of Us. Comenta aqui embaixo, tá curtindo a série? Qual nota você tá dando pra série até agora? E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bom demais estar de volta a esse estúdio aqui, onde já fiz tantos vídeos legais pra vocês. Então, mais um momento que a gente vai estar junto aqui, mais uma jornada. Se inscreve, ativa o sininho, tem muita coisa chegando, galera. Vocês não têm noção como a cultura pop tá fervendo. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!